Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Chegamos, aqui estamos no episódio de número 100. Bom, qual é o critério de escolher o convidado para o episódio número 100? Pô, tem que ser meu amigo. Todo mundo que vem aqui é meu amigo. Eu tenho que ter uma admiração inegociável por ele, eu tenho que aprender bastante com ele ou com ela. E tem que ser o mais citado convidado desde o início desse podcast lá em janeiro de 23. Estou falando de quem? Lionel Nobre, meu querido amigo, vice-presidente da Dell, presidente do capítulo América Latina de TI. O Lionel é o líder dos líderes da nossa indústria de techs. Meu caro, que alegria te receber aqui, bater papo contigo. A gente tem várias oportunidades para conversar. Em todas elas eu aprendo muito, que honra. Seja bem-vindo. É um prazer, uma honra. Já estava tentando vir para cá, a gente tentou várias vezes, mas tenho acompanhado seus podcasts, eu escuto bastante. Tenho acompanhado sua carreira, a gente vem conversando há muito tempo. É uma honra inestimável estar aqui, é um prazer. Não mereço tanto, não mereço mesmo. Acho que você que está fazendo escola aqui, está fazendo história, né, o primeiro Techs Influencer de verdade do Brasil. Sim. E por isso é muito bom estar aqui hoje, é muito bom poder conversar contigo e lembrar coisas do passado. A gente tem uma história bem parecida, e por isso que eu puder contribuir, será um prazer. Com certeza. Meu caro, a gente estava fugindo já desse setup, mas eu, aproveitando a tua presença aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória, por onde tu passou. A gente se conheceu ali em meados de 2000 e qualquer coisa. Você na Dell, na época na Deloitte, trabalhamos em algumas frentes juntos, mas fala um pouco pra gente. Antes disso, eu sei que tem muito de consultoria, você escreveu livros de preço de transferência, fala um pouco isso pra gente. Bem, eu diria que a minha carreira ela começou como a de muita gente da minha geração, né? Eu fiz faculdade de Direito aqui em São Paulo, na PUC, sou filho da PUC, como muitos à noite. Trabalhei em Big Four, trabalhei na falecida Arthur Andersen, né? Na antiga Arthur Andersen, escritório de advocacia durante o dia. E eu comecei, como muitos, né? Trabalhando nessa área de tributária. Cheguei a gerente júnior da Arthur Andersen. Trabalhei com o João Branco, que você já mencionou várias vezes aqui, que para mim para mim ainda é um dos melhores profissionais. Eu me espelho muito no João Alfredo Branco, como lidava com clientes, como lidava com os colegas, como lidava com os profissionais. E a alguma altura do campeonato eu já tinha terminado a faculdade de Direito, estava fazendo contabilidade. Eu resolvi ir para um escritório de advocacia, que eu achei que tinha mais a ver comigo. E dentro do escritório de advocacia eu atendia muitos clientes internacionais na Dell. Não na Dell, mas nesse caso era o escritório que eu trabalhei, não existe mais o escritório. Mas você sabe, eu não sou brasileiro de nascimento, eu sou brasileiro por convicção, eu não sou naturalizado. Eu nasci na África do Sul, eu vim para o Brasil nos anos 80, eu tive a sorte de estudar no colégio americano, no Graded School, onde eu estudei. Então o meu inglês é um inglês fluente, é um inglês americano, super americanizado. Então quando eu comecei a minha carreira, eu vi que era importante, o inglês era importante, como advogado era importante, mas a área tributária, pessoas da minha geração não falavam inglês. Elas falavam, dificilmente tinha alguém que falava inglês. O João Branco era um dos poucos que falava inglês. Então eu falei, eu vou para a área tributária. Eu gosto de negócios, eu gosto de pessoas, quero ajudar, e por isso escolhi a área tributária naquele momento. Aí eu trabalhei no escritório Maristuba, que não existe mais escritório. Eu tinha um cliente na época, Grant Thornton, e aí a Grant Thornton me convidou para ir para os Estados Unidos, para tocar o Brazil Desk. Eu estou falando de 2001. E aí eu cheguei em agosto. Isso Miami ou Nova York? Né? Isso foi Miami. Miami. Na verdade, primeiro em Dallas, depois eu fiz um estágiozinho em Dallas, depois eu fui para Miami. Isso foi em agosto de 2001. Eu lembro que aconteceu em setembro de 2001. Sim. 11 de setembro. Sim, lembro. Então eu passei 11 de setembro nos Estados Unidos. Né? Que foi uma situação complicada para todo mundo. Aí eu fiquei lá por uns 2-3 anos. Aí eu fui para a BDO, também em Miami. E aí na BDO, sempre trabalhando com
com clientes americanos, mas a BDO já era mais América Latina. Aí já começou a me meter em México, Argentina, Chile, Panamá, outros países. E aí eu acabei trabalhando na BDO, mas eu estava me sentindo um pouco sozinho naquela oportunidade, eu estava em um relacionamento que não deu certo, eu estava solteiro, entre aspas, nos Estados Unidos. Eu queria o Brasil, eu estava com saudades do Brasil, porque nessa hora o Brasil... Estados Unidos sozinho é muito chato. Sozinho é muito chato. Sim. Aí eu acabei querendo voltar para o Brasil, e aí a Dell me chamou, aquela oportunidade, a Dell me chamou em 2005 para 2006. Mas você foi contratado lá e fui veio para cá? Contratado lá com um pacote semi-expatriado. Entendi. Não era 100% expatriado, semi-expatriado. Aí fui para Porto Alegre em 2006, e aí eu acabei, junto com outras pessoas, montando o departamento de techs da Dell, e já estou lá já faz 19 anos. Ao mesmo tempo, eu sempre gostei de dar aula, né? Desde de 95, eu dava aula quando eu morava no Brasil ainda, 94, 95. Lá atrás eu fui assistente do professor Heleno Torres. Nossa. Na PUC. Foi ali. E aí eu acabei nos Estados Unidos, não segui com isso, mas sempre quis retomar a questão de dar aula. E depois, trabalhando na Dell, montando a equipe de América Latina, em 2015 em 2014 eu acabei conhecendo o Tax Executive Institute, que eu não conhecia. Sim. Que era uma instituição que eu não conhecia. E aí criamos em 2015 o Tax Executive Institute para a América Latina, o capítulo latino-americano. Teve um evento no Renaissance aqui em São Paulo, onde nós apresentamos para o mercado como um instituto. Existe formalmente um instituto, existe uma pessoa jurídica. Esse foi aquele evento que contou com uma palestra do ministro Gilmar Mendes, não? Não foi esse. E aí criamos TI. Eu desde aquela data estou à frente de TI para a América Latina e hoje eu participo do comitê executivo de TI global. Sim. A América Latina já tem uma voz muito mais presente. Temos um comitê de Latin American Tax dentro de TI. TI é uma organização que reúne 6 mil associados no mundo inteiro, são todos in-house. Existe desde os anos 40, então tem quase 80 anos de existência. 80 anos. E é pessoas como você e eu. Sim. Pra gente trocar figurinhas, porque muitas vezes, empresas grandes, você tem um departamento grande, eu tenho um departamento grande, para nós não é tão importante, mas para empresas menores, você não tem com quem trocar figurinha. Sim. E aí você participa de alguém que são pessoas como você. Imagina como se fosse um teu é só para in-house. Sim. Então o Rogério, inclusive, participa de TI, é um dos leads de TI aqui na região. A Juliana Zobaran, que já esteve aqui. Isso. A Meili também. Várias pessoas já estiveram aqui. E essas pessoas que estão à frente de TI hoje. Então isso é um pouco a minha carreira. E agora mais, nos últimos 2, 3 anos, eu tenho me envolvido mais na parte acadêmica, mas falando muito, escrevendo muito sobre gestão tributária. Legal. Gestão tributária, as habilidades humanas, um pouco sobre o que você também escreve, né? Esse nosso livro de 2023 Sim. sobre gestão tributária na área digital foi tipo um embrião disso, e eu sigo nos Estados Unidos levando essa matéria, porque lá tax ainda é uma matéria muito técnica, muito, né? Não é uma ciência como é no Brasil, né? No Sim. Brasil é uma ciência, mas nos Estados Unidos não é. Não, eu achei bem interessante, Leonel, tu comentares que gosta de dar aula, e na realidade quem te conhece sabe disso, porque nas ocasiões em que a gente está junto, seja em eventos, em tantos que a gente já teve, seja em reuniões que a gente tem periodicamente para trocar ideias, seja nos conference calls que a gente tem do TI, assim, eu noto o teu tom assim, sempre, tu é um cara que faz a melhor combinação que eu conheço do tom professoral com a humildade, assim, então sempre ouvindo e explicando, dando ponto de vista. Então isso é uma realidade assim incontestável. Eu queria ouvir um pouco da tua opinião, na verdade a tua opinião como TI, bem importante a gente comentar isso aqui, é uma discussão de TI, de inclusive promover, né, essa associação para convidar mais associados, enfim. Qual a visão que o TI tem, que você tem, enquanto alguém que está morando lá fora, do panorama tributário brasileiro desses últimos 20 anos? Não, o Brasil evoluiu muito.
O Brasil evolui muito. A gente fica muito nesse... o Brasil é complicado, o Brasil é difícil, mas depois você sai dessa e olha assim, você vê que o Brasil evoluiu muito. A primeira evolução foi na parte de digital. Uhum. Né? O Brasil é o país mais digital na área tributária. E o Brasil, né, na Copa do Mundo, se fosse Copa do Mundo de autoridades tributárias digitais, o Brasil já é pentacampeão faz tempo. Então o Brasil é uma excelência nessa parte. Então essa parte o Brasil realmente vai bem. E é incrível que fora do Brasil as pessoas não sabem. Porque essa questão de faturamento eletrônico, nota fiscal eletrônica... Desde 2009. Isso lá fora ainda é uma novidade. Você vai em países agora, acho que esse mês agora vai ser na Eslováquia, Vietnã. Não é comum, mas nós já estamos vivendo esse mundo faz muito, muito tempo. Então, nesse lado, evoluiu muito. Na parte internacional também eu entendo que o Brasil evoluiu. Não tinha muita opção. O Brasil ou ia adotar mais uma postura mais de OCDE, porque não dava mais o patinho feio. O patinho feio, então vamos adotar a OCDE. E agora temos regras iguais ao resto do mundo. O Brasil está tentando se tornar como o resto do mundo. Tanto na parte de preço de transferência, como também na parte do IVA, que agora o IVA do Brasil vai ser parecido com os IVAs. Então esse é o lado positivo. O lado que eu acho que ainda temos muito que caminhar é a parte de implementação. Como é que vai ser na prática? Como é que vai ser na prática a questão, tipo, preço de transferência não foi regulamentado até onde te gostaria. Concorda? Não foi. Ainda ficou meio pendente. Tem uma consulta pública pendente. Então, tipo, tá meio... não tá 100%. Né? Todo mundo diz, é igual ao CDE, mas não é bem igual ao CDE. Né? O Brasil ainda tem uns ornitorrincos. O Brasil ainda é diferente. Na parte da reforma tributária, nem fala, a gente sabe. Está engatinhando a reforma tributária, vamos aprender sobre isso. E a parte eletrônica, o Brasil está indo muito bem. Então, mas eu ainda acho que tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas, e uma visão de fora do Brasil é que o Brasil é um país que... Vamos comparar com os Estados Unidos. É mais fácil falar dos Estados Unidos para depois a gente falar do Brasil. Mas os Estados Unidos, o sistema tributário americano, ele é mais complexo que o Brasil. Parece que não, mas ele é mais complexo. Você tem imposto de renda estadual, você tem imposto de sales tax que você paga no caixa, dependendo de qual município você está, qual condado você está, ele muda. Ele é ultra complexo. E você fala com profissionais americanos, eles explicam que é complexo. Né? Você pode ficar a sua vida toda num formulário só. Então ele é super complexo. Mas por que essa complexidade ela não aparece tanto como a complexidade do Brasil, a complexidade do México, a complexidade da Argentina? Por algumas razões. A primeira, eu acho que nos Estados Unidos você tem a questão de, em primeiro lugar, se você não pagar o imposto, se você sonegar e você pagar o imposto, o crime não vai embora. O crime ele fica. E isso acaba determinando o comportamento das pessoas. A gente já estudou isso, né? Sim. Na sociologia, né? Na psicologia, isso, né? Aqui no Brasil alguns sonegam e sabem que lá na frente, se eu pagar, não tem problema. Espera o próximo refis. Exatamente. Ou espera o refis, ou mesmo pagando não vai ter problema criminal. Nos Estados Unidos tem má fé, você sonegou, é criminoso, tanto que, né, Al Capone foi para a cadeia por não pagar imposto, não pelas outras coisas que talvez, porventura, ele tenha feito ou mandado fazer. Então tem esse aspecto. Tem o segundo aspecto que nos Estados Unidos, você pode chegar num acordo com o fisco. Você tem modos alternativos de resolução de conflito fiscal. Então, 99% dos casos, você resolve entre o fisco. Então, se eu estou no estado de Idaho e eu estou devendo dinheiro para Idaho, eu ligo para Idaho, aí diz, você deve 10 mil. Não, eu acho que eu devo 5 mil. Então, vamos pagar 7 mil e não se fala mais nisso. E o assunto morreu por aqui. Como uma dívida qualquer. Sim. Uma dívida tributária, ela é uma dívida qualquer. Não vai para o judiciário. Pouca coisa, você olha... Né, você olha a Constituição americana, mesmo a tributação, que seria a emenda 16, ela é posterior à criação dos Estados Unidos. Não estava na Constituição original, tributação não entrou. Depois eles, precisa botar tributário, aí botaram uma emenda. Então você não vê muitos casos, são poucos casos que chegam à Suprema Corte americana na área tributária. Então, a maioria se resolve tudo antes pelos meios que chamamos de settlement. Quem trabalha em empresa americana sabe disso. Estão se perguntando,
Você pode ter um settlement no Brasil, eu tenho que explicar. Não, no Brasil não tem settlement. Na Argentina não tem settlement. No Chile tem. Né? No México tem. Mas no Brasil e na Argentina não tem. E isso é um problema. Eu diria que isso é um câncer para o sistema, porque você tem que brigar por tudo. E você não consegue resolver. E eu diria que um outro ponto, comparando o sistema brasileiro com o americano, é que a burocracia americana é uma burocracia muito menos burocrática. Eu quero dizer com isso. Tem um professor meu que foi sócio da Deloitte nos Estados Unidos, ele dava um curso de introdução ao direito norte-americano. Aí no primeiro dia de aula ele fala assim, olha, agora todo mundo entra na JustFesp. Vamos criar uma empresa. Aí o Augusto cria, né, Flores Limited. Aí eu crio Nobre Incorporated. Aí no primeiro dia de cria a empresa, cria o status social, e aí depois no dia seguinte já chega o nosso número de CNPJ lá, o ITIN, já chega. Aí no último dia de aula, que é a sexta-feira, agora vamos liquidar a empresa. Aí você entra no mesmo sistema, você liquida e a empresa está líquida. Ou seja, em uma semana você cria e você acaba liquidando a empresa, ela já não existe mais. Então o sistema jurídico, a burocracia, ela é muito mais rápida. Ela é muito mais veloz e os negócios são velozes. Então, para mim, isso é um exemplo de como as coisas deveriam ser. E mostra como os Estados Unidos está na frente. No Brasil, ou na Venezuela, eu tenho uma situação, uma das situações que eu tenho, demorou 17 anos para fechar uma empresa na Venezuela. Caramba! Quase maioridade, para poder, de tanta burocracia que tinha para fechar a empresa. Então, eu acho que tudo isso ajuda a gente a entender a visão dos estrangeiros quando eles vêm ao Brasil. E aí eles podem ver, independente de reforma tributária ou não reforma tributária, eles podem ver o Brasil de três maneiras. Eles podem ver o Brasil, o mundo está caindo, é Armagedon, que absurdo, não quero fazer negócio nesse país, tudo é uma loucura. Eles podem ter essa visceral, essa coisa de que eu não quero, ou você está exagerando, você está querendo tentar criar dificuldade para vender facilidade, você é gestor, você não acredita, porque aqui em Iowa não é assim, ou aqui, onde quer que seja, no estado não é assim. Não pode ser assim. Não acredito que seja assim. E aí tem o terceiro tipo que entende. O terceiro que já tem experiência, já trabalhou muito com o Brasil, já apanhou muito, e a pessoa entende, realmente é isso mesmo, e esse é o Brasil mesmo. Vocês têm os três tipos. Então, eu tenho sorte que os meus gestores hoje é o terceiro tipo. Mas eu entendo que tem outros profissionais, colegas, que eles têm, né, chefes ou chefas que têm uma visão, vai de um extremo para o outro. Mas você acha que é papel do gestor tributário conquistar esse terceiro tipo? Ou, cara, vai ser primeiro, segundo tipo, dependendo da empresa que você está, da cultura organizacional? Você acha que um gestor consegue sentar numa cadeira e lidar com o primeiro tipo e conquistar a credibilidade a ponto de ele se tornar o terceiro tipo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque meu papel como líder na empresa que eu estou hoje é sair da frente do meu time, deixar meu time fazer o que eles fazem, que tem que fazer, atrapalhar o mínimo possível, né? Sim. Mas eu sempre fui muito bom em traduzir ou interpretar o Brasil para os americanos, principalmente os americanos, porque eu conheço a cultura. Então você vai explicar para eles em 3 frases como é que funciona uma coisa que se fosse explicar para ti ou você para mim ia demorar meia hora. Então, conforme você vai explicando, conforme você vai tendo credibilidade, a pessoa vai se convertendo no terceiro tipo. Sim. Claro, você é uma pessoa de bom senso, você é uma pessoa... E tem muitos profissionais de bom senso. Na área tributária, são muito parecidos. Você pega um gestor tributário americano, você está numa empresa europeia, somos muito parecidos, porque todos fizeram mais ou menos a mesma escola, ou são contadores, ou são advogados, ou são economistas, trabalharam no Big Four, não trabalharam. Então, somos muito parecidos. Temos mais coisas em comum do que não em comum. Então, se a pessoa tem bom senso, se é uma pessoa de bom caráter, ela vai entender. Mais cedo ou mais tarde, você explicando na linguagem dela, do jeito dela, ela vai entender, ela vai conseguir chegar no terceiro tipo, depois de muito tempo. Tem alguns estudos, tem um estudo da Universidade de Texas A&M que eu dou aula, que 2 professores de contabilidade, eles conseguiram cientificamente provar que o nível de status e influência do gestor tributário era como ele determinava a carga tributária da empresa. Então não era tipo o quão competente é o time. Claro, o time tem que ser competente, mas
não é necessariamente o mais importante. O mais importante é quão influente é o time, e o time não é só o líder e o time, porque o líder é o time. Se as pessoas que trabalham contigo não têm, se não são colaborativos, eles não ajudam, sempre dizem não dizem como, acabam, e você está dizendo sim, eles não, você vai ter um problema, você não vai, a sua influência vai ser muito menor. Sim. Então, por isso que eu acho que dá para você convencer aquele líder de que é o terceiro líder, a pessoa entender que entre o preto e o branco tem o cinza. Entendi. E essa transformação, Leonel, de novo, como TI, como um cientista da ciência tributária, um estudioso da área tributária, você acha que essas mudanças, sejam elas de TP, reforma tributária, elas têm o condão de atrair negócios no Brasil, ou seria um exagero pensar assim? Olha, nos meus tempos de consultoria, meus tempos hoje, eu nunca vi uma empresa não entrar no Brasil porque, por exemplo, não tinha um tratado. Eu nunca vi uma empresa não entrar no Brasil porque o Brasil não era associado da OCDE. Então eu acho que é bonito falar isso, mas na prática o que vai determinar vai ser o negócio. Mercado, né? O mercado. Se os seus concorrentes estão, você vai estar. Too big to fail. Então eu acho que não tem um checklist que diz, olha, no Brasil tem que ter tratado, tem que ser associado ao CDE, tem que ter regras iguais de preço de transferência igual às minhas. Isso aí, se soma tudo, isso depois pode ser um problema, mas esse não é o problema principal. Eu acho que as empresas investirem no Brasil, eles olham para outras coisas antes de olhar para isso. E a tua visão, Leonel, você viaja bastante, participa de conferências, inclusive está indo lá ministrar uma aula, né, na Argentina. Qual a tua visão assim, sobre o futuro da área tributária? Quando tu tenta imaginar, fazer um exercício de 10 anos da área tributária, o que tu consegue enxergar? Olha, antes eu pensava que a área tributária ela viraria uma coisa muito de tecnologia. Seria muito tecnologia, porque a tecnologia está em tudo que a gente faz. E pela reforma, não pela reforma tributária, mas pela nota fiscal eletrônica, por todos os informes eletrônicos no Brasil principalmente, você tinha que ter um viés de tecnologia muito mais do que um viés de direito, contabilidade. Então, uns anos atrás, eu achava, meu Deus, vai ser todo tecnólogos em tax. Porque eu acho que é muito mais fácil ensinar, né, para um tecnólogo tax do que ensinar para uma pessoa de tax como você e eu em engenharia de software. Sim. É muito mais difícil. Intuitivamente, sim. É muito mais difícil. Isso. Mas como hoje as tecnologias estão ficando são mais fáceis de lidar, você tem o low code ou no code, você e eu conseguimos, né, criar coisas imagináveis há 6 meses atrás. Eu acho que no futuro você vai ter um profissional de tax que vai ser muito mais humano, porque a máquina ela vai cuidar de muita coisa, então você vai ter que ter um profissional muito mais humano que vai ter que conhecer as regras, vai ter que conhecer as regras, o que eu diz em inglês, o ticket to entry, é o mínimo do mínimo do mínimo, tipo, né, é o mínimo, você tem que ser um bom gestor. Mínimo e insuficiente ainda, sim, né? Mínimo e insuficiente, porque hoje uma máquina, um software consegue conhecer as regras. Né? Existem LLMs aí fora, em outros países do mundo, que eles conseguem capturar as regras tributárias e traduzi-las e orientar de maneira bastante boa. Então, a questão do conhecimento técnico não é o mais importante. O que é o conhecimento do negócio? Que é o senso crítico, que é você poder se comunicar, saber comunicar. Saber comunicar olha, quem é a minha audiência? Você fala muito disso. Quem é essa audiência? Pergunta, o que você quer falar? O que é? Por que é importante para aquela pessoa? Sim. E terceiro, o que você precisa daquela pessoa? Sim. Você e eu, como executivos, a gente está sentado lá, a pessoa vem explicar, estou sentado lá. Puxa vida, quando que a pessoa vai me chegar no ponto? Isso. Não, Leonel, você só precisa para o seu conhecimento, tá bom? Porque eu estou esperando que eu precise agir. Então, aquelas pessoas que sabem comunicar o que por que é importante para mim, Leonel, Augusto, e o que você precisa de mim.
É simples. São três frases. Isso. Enquanto que quem fez faculdade de Direito, faculdade de Contabilidade, está acostumado a explicar, dar as voltas, a explicar para depois chegar na solução. Isso é uma coisa muito, eu diria, muito ibero-americana, muito latina. Sim. Que o latino pensa assim. Tem uma profissional que eu respeito muito, chama Erin Meyer. Ela é professora do INSEAD em Paris, e ela tem um livro que chama The Culture Map, que fala das dos diversos países e dos seus respectivos empresas, como é que elas lidam no dia a dia, com tempo, com hierarquia, com prazos, com feedback. Tipo, por exemplo, tem uma passagem lá que eu adorei ler, quando a Gerdau foi montar uma fábrica no interior do Alabama. São parecidos. Você é gaúcho, eu conheço bem a cultura. Né? Os dois são meio cowboys, gostam de carne. Né? Os dois são estados muito parecidos, mas deu muita diferença, porque para um brasileiro, 7 horas, se eu te convido para minha casa às 7 horas, não é 7 horas, é 7h10, 7h15. Mas se eu sou americano, 7 horas é 7 horas. Sim. E aí você tem problemas culturais. Então, isso vai ser cada vez mais importante, os profissionais de techs saberem disso, porque você vai acabar trabalhando mundialmente. Você vai trabalhar não só para o Brasil, mas para outros. O profissional brasileiro, por ter passar pela reforma tributária agora, passar pela questão da digital e nota fiscal eletrônica e tudo, ele tem muito mais capacidade, ele vai dar muito mais capacidade para ajudar o pessoal na Eslováquia, ajudar o pessoal dos países. Então, ele vai ser mais internacional por sua natureza. Mas tu apostaria, eu adorei esse teu ponto aí, porque fiquei com uma dúvida, gostaria de te perguntar o seguinte, tu apostaria que nesse momento em que a gente não tem recursos humanos suficientes para dar conta de tudo que está acontecendo nesse país, o maior fluxo é a oportunidade de o gringo vir para o Brasil, e ele está vindo, especialmente o país aqui do lado, então as Big Four estão contratando argentinos, colombianos, venezuelanos para vir para cá, ou você apostaria no fluxo inverso, o brasileiro que está acostumado à instabilidade, insegurança, ele se adapta, ele tem uma experiência em nota fiscal eletrônica, esse cara ir para o exterior, qual o fluxo que você apostaria mais? Eu acho que o que eu estou vendo é que hoje, a gente aprendeu com o Covid que você pode trabalhar de maneira remota. Sim. E o Brasil, um profissional bom brasileiro, seja na área tributária, na área de finanças, é muito mais barato que um sueco, que um irlandês, que um americano. Sim. Então, eu estou percebendo em várias empresas, isso não é nada diferente da minha empresa, onde vagas globais ou vagas que o único desafio é o fuso horário. Mas vagas onde o fuso horário não é um problema, estão vindo para o Brasil. Você tem contingente, onde antes iam para a Argentina, que a Argentina era mais barato. Mas a Argentina ficou mais caro. E agora está indo para o Brasil. Agora, você vai ter brasileiros no exterior, eu acho que não vai ser como era na nossa geração. Porque hoje a pessoa pode trabalhar de qualquer lugar. Sim. E se eu tenho gente aqui e me custa 50 e me custa 150 nos Estados Unidos, eu vou deixar a pessoa aqui. Lógico. E ela vai trabalhar com um americano, com um europeu. Então eu vejo isso de um lado, porque com essa habilidade que o brasileiro tem de lidar com inflação, lidar com nota fiscal eletrônica, que tem esse jogo de cintura. E do outro lado, eu vejo os latino-americanos vindo para o Brasil, porque eles conhecem esse IVA federal, eles conhecem tipo a OCDE, os preços de transferência que nós não conhecemos. Então, o Brasil, antes, a área tributária no Brasil era um mercado fechado. Você tinha três obstáculos. Você lembra que você estuda a entrada de novos mercados? Né? Você tem 3 obstáculos. Um deles era o sistema tributário brasileiro, que era único. E vai passar a ser mais... Eu digo ao meu time, fale com o pessoal da Argentina e do México, porque eles são vocês amanhã. Eles sabem mais sobre o Brasil do que você sabe. E vamos todos ser humildes para entender isso. E que eles sabem mais. Né? Preço de transferência é a mesma coisa. O pessoal, né, na Colômbia, na Venezuela, no Peru, eles estão nesse mundo faz muito tempo. Então eles vão poder ajudar. O que ficou de barreira é a língua. O que ficou é a língua. Que o português não é igual ao espanhol. Por mais que a gente se acha fluente, não é a mesma coisa. Não é.
Não é. Você tem que conhecer a cultura, é diferente. Mesmo os latino-americanos é diferente. Existe uma diferença entre o Chile, a Colômbia, o Peru. Sim. Não são todos. Não, eu me considero gaúcho como você, né? Ter vivido muito tempo no Rio Grande do Sul, mas a gente acha que todo mundo é argentino. Não é. Não. Não é. Tem entre argentino até mexicano, você tem panamenho, você tem vários tons de cinza. Sim. Dos latino-americanos e a língua é um obstáculo para eles, mas se eles superarem a língua, eles vão. É um mercado que eles podem atuar. Uhum. Sim. E Leonel, nesse contexto de ter uma demanda por profissionais maior que a oferta, quem é o profissional que funciona trabalhando contigo? Tá, eu tenho uma colinha aqui. Uhum. A minha colinha o profissional que trabalha comigo as pessoas precisam ter. A coisa mais importante é ter atitude e caráter. Uhum. Parte técnica a gente ensina. Eu acredito muito nisso. Atitude também. e caráter. São essas. Se a pessoa tem atitude e caráter, ela vai ser colaborativa. Uhum. Ela vai ser curiosa. Sim. Ela vai ter aquela questão de vai ser aquele life learner. Uhum. Por isso que é mais bonito falar em inglês isso, mas que quer aprender para sempre. Né? Uhum. Quer aprender para sempre. Então ela vai ter essa. Só essas duas coisas já para mim são suficientes. Então para trabalhar comigo tem que ter essas duas características. Tem que ter caráter. Caráter é a coisa mais importante. E atitude. Uhum. E com isso as coisas vão. Eu gosto muito de um time, de pessoas que me complementem. Eu sei das minhas. Nos passados anos aprendi quais são minhas fortalezas, minhas áreas de oportunidade. E eu complemento o time com pessoas que têm habilidades diferentes das minhas. E eu gosto de pessoas que têm opiniões diferentes que a minha opinião. Acho que o meu time me fala que eu sou meio cabeça dura para algumas coisas, mas depois que elas me explicam, eu mudo de ideia assim, rapidão. Eu já entendi, agora vamos passar para o próximo. Tipo, eu não tenho problemas em ter pessoas, todo mundo não precisa ser um clone meu. As pessoas têm que ser diferentes, porque é dessa diferença que você constrói um time. E eu acho muito importante, eu sei que o Vando falou isso quando ele falou, que você contratar gente melhor que você. Isso é uma coisa que eu aprendi lá atrás. Quando a gente é mais novo, a gente acha que se contratar gente mais competente que a gente, eles vão tomar o nosso lugar. Uhum. Mas na verdade não é isso, porque a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo. Sim. E essas pessoas, elas também vão evoluir. E Com certeza. se elas tomarem o nosso lugar, elas eram culpa nossa. Não é tipo, não é culpa deles. Então, para trabalhar comigo, a pessoa tem que ser, né, tem que ter a atitude certa, tem que me complementar, no sentido, tem que ser colaborativo. A estrutura que nós criamos na empresa é uma estrutura muito de colaboração. Não é um departamento de techs que busca ser protagonista em tudo, estar em tudo. Ele está em tudo porque as pessoas assim veem o time de techs. Tem um ditado que a gente diz: trabalhe em silêncio, que o seu trabalho fará barulho por você. Sim. E eu acho que isso é muito na área de techs. Eu acho que isso ajuda bastante. Agora, seja pela educação de qualidade duvidosa, para dizer o mínimo, no Brasil, seja por outras razões, a gente sempre tem a sensação que a academia não acompanha os negócios. Se a gente estivesse aqui dando uma aula inaugural, sim, para uma porção de jovens aí do direito, da contabilidade, da administração, o que você falaria para eles? Eu focaria nas habilidades humanas. Tem esse curso que eu vou dar aula agora na Argentina. Isso, fala um pouquinho do curso. Esse curso, então, ele nasceu desse livro. No final do dia, nasceu desse livro. Era um curso que se chama International Tax Management Program. É um curso de gestão tributária para in-house. A maioria dos alunos são in-house. Onde ele começa em pessoa. Então, é um modelo que a gente chama de modelo blended. Não é híbrido, não é remoto, é blended. Ele começa em pessoas em Buenos Aires e termina em São Paulo, em pessoa, dali a 10 meses. E você são 10 módulos. Cada módulo são 9 horas. 3 módulos de 3 horas. Para cada módulo você tem 3 professores. Um professor é um acadêmico, o outro professor é um consultor, advogada, e o terceiro é uma pessoa in-house, como você e eu. O curso é em inglês, ele começa agora em Buenos Aires. Então, esses primeiros dias são Introduction to a Tax Department.
E a gente começa com uma coisa bem básica que para alguns não é básico, que é qual é a missão do departamento de tax? Qual é a missão? Porque a gente tem uma missão. Nós temos uma missão lá, quer que eu te fale? A nossa missão lá, porque a gente trabalha com Golden Circle, do Simon Sinek, e o nosso propósito, o nosso why é fazer a diferença. Sim. Então, o nosso propósito é, se eu consigo fazer bem o compliance, se eu consigo fazer bem a parte de defender a empresa, se eu conseguir fazer bem a gestão de pessoas do time, tiver um bom ambiente, no final do dia eu consigo vender mais computadores. Se eu vendo mais computadores, o mundo vai ser menos analfabeto na parte de tecnologia. Sim. É você movimentar essa a diferença. É a mesma coisa que fazer diferença, mas eu procuro conectar uma coisa com a outra. Você entregar uma declaração num país A ou B de maneira correta, você está viabilizando a tecnologia. Porque você está diminuindo o custo. Obviamente que é empresa com fins lucrativos, não é uma empresa sem fins lucrativos. Sim. Mas existe uma conexão e isso, para mim, é bem claro, essa conexão. E a missão é ser um bom cidadão corporativo, é fazer o certo, fazer o bem. E eu acho que nós temos sorte que as empresas que a gente trabalha, elas estão nesse mundo. Mas eu entendo, e através desse curso, eu vi que não é toda empresa que é assim. Não é toda. Então, primeiros 3 dias é a introdução ao Tax Department. Depois, quais são os perfis do profissional de hoje, profissional do futuro. Como você... quais são os principais KPIs no departamento tributário. Por exemplo, o KPI mais importante para mim é sem surpresas. Sim. O mínimo de surpresas. Sem surpresa. Tipo, claro, vai ter surpresas, porque nós vivemos essa área, uma área de surpresas, mas o mínimo de surpresas possível. Mesmo uma boa surpresa, você ganha uma ação, transitou um julgado, falaram para ti que vai ser em 2026 e acontece em 2025. Parabéns. Só que é uma surpresa. Claro, ninguém vai te criticar por isso, mas isso vai afetar o planejamento da empresa, né, o FP&A, as projeções. E no nosso mundo corporativo, isso não é bom. Claro, se tem uma surpresa negativa, é pior. Mas eu estou usando nessa área de não surpresas, é o KPI. As empresas americanas estão muito focadas em 2 KPIs. Um deles é a parte de Effective Tax Rate. E o segundo é você não ter nenhum material weakness no seu tax provision. Esses são os... Tipo, o técnico de futebol cai. Cai, né? É que nem ir para a Série B. Sim. Por se não cumprir esses 2. Mas tem uma série de outros KPIs que são importantes. E eu tento procurar ver o de não surpresas, porque se acertar o não surpresas, os outros devem acabar entrando na linha. E se você tivesse a caneta, a oportunidade, Leonel, para debater, poderia falar aqui com o ministério, podia falar aqui com reitores ou com diretores de faculdade, o que você gostaria de propor que os alunos de graduação estivessem aprendendo nos bancos? Vou dar alguns exemplos. Eu estudei, na época que eu estudei, a Federal do Rio Grande do Sul era a segunda melhor faculdade de ciências contábeis do Brasil. Sim. Mas eu não tive nada de COSIF. Eu fui aprender na raça, depois da auditoria. Sim. Eu não tive nada de US GAAP. Sim. Não tive nada de IFRS. Fui aprender tudo depois, né? Hoje, com a visão que você tem do pragmatismo de quem precisa preparar gente nova melhor do que você, o que você acredita que seria bom essa moçada estar aprendendo lá na faculdade? Esse curso... Só para terminar, então esse curso é mais para gestor, então um nível mais de pós-graduação, mas ele tem outros módulos sobre, né, gerenciando sua reputação junto às autoridades tributárias. Tem um dos módulos que é de Tax Technology, nós estamos incluindo agora a matéria de AI Prompting for Tax, que eu estou super animado, porque que eu acho que é super importante essa parte. Mas se você voltar para a graduação, então eu participo de um grupo de professores nos Estados Unidos, de professores de faculdade de Direito, faculdade de Contabilidade, que a gente estamos tentando, isso vai ser, se acontecer, vai ser maravilhoso, incluir a matéria de contabilidade nos Estados Unidos como uma matéria STEM. O que é STEM? É Science, Technology, Engineering and Math. Então, se você é um curso
que tem dentro dessa área de STEM, você tem muitos fundos do governo para essas áreas, que os Estados Unidos está tentando, perceberam que a China está na frente, então estão investindo pesadamente em cursos STEM. E a ideia é botar a contabilidade, botar tax dentro disso na graduação, e já tem algumas escolas, como a University of Mississippi, algumas que já estão botando dentro do curso de graduação aulas como Data Analytics, como Design Thinking, como essas coisas, como currículo básico dos alunos. Sim. Mas esses são alguns cursos. Então, acho que o Brasil poderia aproveitar isso e fazer a mesma coisa. Mas existe uma burocracia dentro do MEC. O que é uma profissão, o que é outra. E, infelizmente, está sempre anos atrás. Anos atrás. Eu diria, é um pouco complicado, porque eles vão aprender coisas que não vão depois usar no dia a dia, no escritório, no dia a dia, na empresa. Então, a minha recomendação seria, vamos olhar agora para um mundo onde a parte de compliance, você vai ter uma máquina que vai fazer, você vai ter os dados, a máquina vai fazer o compliance, e depois ela vai cuspir os resultados, e depois você vai ter um contencioso. E alimentando essa máquina, você vai ter a parte de planejamento, a parte de suporte aos negócios. Então, você vai ter que ter profissionais limpando os dados, vai ter que ter profissionais revisando o que a máquina está cuspindo, e você vai ter que ter profissionais ali na questão do contencioso e aqui em cima no planejamento, enquanto que as faculdades não estão preparadas para isso. As faculdades não estão olhando os dados, as faculdades não estão olhando a parte de revisão das informações. Então, me preparando para essa conversa de hoje, eu fiz um exercício tipo, de futurologia. Eu falei assim, o que vai ser daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos profissionais na área de techs? E uma analogia que eu usei bastante, você conhece a analogia, que é aquela dos Flintstones e dos Jetsons. Conta essa história. Quando começou lá atrás, na nota fiscal eletrônica e tudo, eu usava a analogia, falava, olha, nós empresas estamos como se fossem os Flintstones, e a Receita Federal está como se fossem os Jetsons. Sim. Né? Sim. Pena que talvez parte do público nem saiba. Então, olhem no Google o que é Jetsons, o que é Flintstones, né? Que são desenhos animados da Hanna-Barbera. E nós, como gestores tributários, nós temos que ser os incríveis para poder juntar os dois. Então, inclusive em 2007, 2008, eu escrevi um artigo sobre isso e algumas pessoas citam. Eu acho, para mim, me ajudou a entender. Aí eu falei assim, mas será que essa analogia serve ainda? Eu acho que serve para os dias de hoje, porque ainda a Receita Federal ainda está anos-luz na frente. Essa analogia, só fazendo parênteses, nos Estados Unidos, os Jetsons são as empresas. E os Flintstones... Desculpa. Não, os Jetsons são as empresas e os Flintstones são o fisco. O fisco americano ainda está... Eu mando minha declaração em papel. Em papel. Então, nos Estados Unidos é o contrário. Tu passa de carro lá e atira num big bag, assim, é isso, né? A Receita Federal Americana recebe, sei lá, 14 milhões de papeizinhos por ano. Mais, por dia, eu acho, para processar. É um negócio bem do tempo medieval. Eles estão lá. Mas como é que a gente pode atualizar essa analogia para a gente entender? Aí eu pensei, puxa vida, eu adoro ficção científica. Eu adoro. Já assisti tudo que você pode imaginar, Star Wars, desenho animado, tudo você pode imaginar. Mas eu estava pensando, o futuro vai ser tipo aquele filme do Minority Report. Se você lembra do Minority Report? O Tom Cruise, ele é acusado de um crime que ele não fez, porque você tinha aquelas eram três precogs. Eram essas três precogs, elas previam que ele ia cometer um crime, que ele ia matar alguém. Depois perceberam que ele foi preso porque o crime ia ser um crime do futuro. Né? E eu acho que vai ser assim daqui a 10 ou 20 anos, onde o fisco vai ter todas as informações do passado, vai poder prever o futuro, e ele antes vai falar assim, você tem que pagar seu imposto antecipado agora, porque você vai ter que pagar. Então, você vai ter um futuro onde você vai ter, o fisco já vai saber de maneira antecipada, ela vai dizer, olha, você tem que pagar isso, e você vai ter que dizer, olha, os dados que vocês olharam também estão errados. As informações não quadram.
certo? Você vai ter que ter uma outra visão para poder se defender nesse mundo futuro, do mundo do Minority Report. E hoje já está mais ou menos assim no México, onde no México eles enviam para você a tua declaração pré-preenchida, tanto para fins de IVA, mais de IVA, né? E na pessoa física também. Então eles conseguem prever, eles conseguem já, mas isso não está prevendo, que as informações são que você vem entregando no ano anterior, você consegue, ou no mês anterior, você, então paga isso aqui, já vem preenchido. Isso não é premonição. Premonição é com base, nós estamos em 24 ou 25, aí 28, olha, em 28 você vai ter que pagar isso aqui. Então já me paga adiantado hoje. E você vai ter que dizer, não, os seus números estão errados. Eu acho que o mundo vai ser um pouco esse. Entendi. Essa analogia do Minority Report, nós vamos ter que ser que nem o Tom Cruise e está explicando por que não fomos nós que cometemos o crime. Se você lembra, era um espelho, né? Era o espelho, era outra pessoa que entrou na sala e acabou matando, não era ele. Porque a informação estava errada. Sim. Mas eu acho que, bem ficção científica, porque se você falar para alguém há 20 anos atrás que a gente ia estar no modelo de digital, tanto na área tributária como tem hoje, a gente tá louco. 30 anos atrás era o ICM, né? Sim. Era o ICM, né? Nem ICMS, era ICM, era outro mundo. Então eu acho que nós vamos estar no mundo Minority Report. Interessante. Porque aqui eu tenho notado essa evolução no tocante às pessoas físicas. Começou pré-preenchida da tua renda. Depois pré-preenchida com umas despesas ali XYZ. Agora tá completo, cara. Assim, eu realmente, nesse ano de 25, a declaração que eu mandei, eu não sei se eu levei 2 horas para assim, investindo nela. Não tinha praticamente nada para colocar lá. Era uma coisinha que outra, uma aplicação, era umas coisas, pouco. E aí mandei. E detalhe, isso aconteceu comigo esse ano. O meu filho começou a trabalhar em meados de 24 como estagiário e a idade dele ainda me permite, era o último ano, para ele constar como dependente na minha declaração. E eu esqueci de colocar a renda dele. Então eu caí na malha. E aí eu não entendia. Pô, caí na malha, coisa estranha. Aí eu fui olhar, era isso. Faltava colocar a remuneração do Guto. Eu coloquei num dia à noite que eu cheguei em casa, no dia seguinte estava liberado e já com o lote da minha restituição. Sim. Mas imagina de maneira imagina se fosse de maneira estão prevendo, você está em 25, mas já estão dizendo 26 é assim. Isso. Eu preciso do dinheiro agora, porque o Estado está quebrado. O Estado está quebrado. Eu quero receber agora. Ou de repente você me paga com um desconto. Sim. Sabe? Estou imaginando esse mundo. É louco, mas é possível. Sim. Claro, tem um monte de amarras jurídicas, etc., mas é possível. Sim. Eu acho que vai existir o ferramental para isso. Sim. E você acha que você vê, melhor dizendo, existe alguma conversa de cafezinho em eventos que você participa em que o mundo vê o Brasil como referência nesses tains fiscais, nessas amarrações, ou ninguém dá a mínima para isso? Eu acho que o Brasil, a gente tem uma característica nossa, e eu também sou parte disso, onde a gente, por muitos anos, a gente ficou dizendo que o Brasil é difícil, que o Brasil não é para amadores. Alguns assessores, fiscos, e nós, contribuintes, e também criando dificuldade para vender facilidade, ou também pensando no jeitinho, etc. Então, a nossa credibilidade não é, eu digo nós, como todos, né? Temos que você tem a sua credibilidade, eu tenho a minha, mas você está falando do Brasil, eu vou falar pelo Brasil. Então eles não veem o Brasil assim como, que legal, vocês têm nota fiscal eletrônica, vocês cruzam as informações e tal, mas eu vou fazer do meu jeito aqui. Eu vou criar o safety lá na Europa, eu vou criar uma outra coisa na Ásia, eu não vou. Também o fisco brasileiro também não é muito cooperativo. O fisco brasileiro ele não tem um histórico de
cooperar, de participar de eventos, né? Até porque ele tinha uma regra de preço de transferência muito diferente do resto do mundo, então era meio do contra. Então o Brasil não era. Eu acho que isso deve mudar. Deve mudar. Isso deve mudar, mas não. Infelizmente as empresas não. Outro dia eu vou falar numa conferência agora de Technology de TI, é tudo virtual. Vou falar num painel sobre o CDE, sobre faturamento eletrônico e tudo. Eu sou especialista para a América Latina, mas aí botaram um alemão que sabe muito menos que eu, né? Mas está todo mundo ouvindo o alemão para dizer que aí tem uma americana ali também. Aí eu, tipo, ele tem grife. Tem grife. Ele tem grife. Aí estão ouvindo que é um alemão. Então nós não conseguimos ainda chegar nesse nível de mostrar essa excelência, porque eu falo para o pessoal, o profissional do futuro do Brasil está muito mais próximo do Brasil do que em outros lugares. Porque a gente vive esse mundo eletrônico faz 10 anos. Então a gente tem uma geração de pessoas que já não pensa só no código, quer dizer, do código-lei, não pensa só no regulamento, não pensa só nos fatos, mas também pensa como é que isso vai aparecer no sistema, como é que essa informação vai enquadrar com outra. Já está no DNA. Tem uma geração de analistas, de gestores que já tem isso, enquanto que em outros países, para eles ainda é novo. Não, mas como? Como é que é isso? Então, é uma oportunidade que eu não sei bem como a gente pode capitalizar em cima disso. Estou tentando, através de TI, talvez criar eventos junto com TI Europa, para trocar um pouco figurinhas e mostrar. Usar TI como uma plataforma. Seria ideal fazer um evento de TI com as autoridades. Também juntar as autoridades. Porque as autoridades elas não se falam. Sim. Eu não sei se isso responde. Claro, não, com toda certeza. E essa mentalidade que a gente percebe necessária, porque eu lembro, Leonel, de algumas conversas que a gente tinha alguns anos atrás, quando se discutia lá em 2019 ainda, aquelas primeiras reuniões em Brasília para preço de transferência. Eu estava animado com aquilo, poxa, que bacana, e bastante coisa para estudar, bastante coisa para discutir. E uma vez eu te liguei e tu foi bastante cético, não vou nem dizer pessimista, mas cético, e tu falou assim, cara, eu não sei, quer dizer, se isso aí não vier acompanhado de uma mudança de mentalidade, muita gente vai ter saudade das margens fixas. É isso, né? A gente precisa caminhar para isso, senão a gente vai ter um tiro no pé, né? Eu entendo que as pessoas está todo mundo muito empolgado com as novas regras. O Brasil agora faz parte do internacional, agora o preço de transferência antes era um exercício matemático com o sistema Tupiniquim. Agora eu faço parte do maravilhoso mundo do transfer pricing global. Sim. Eu leio as guidelines e eu participo. Só que as pessoas estão esquecendo que quem vai julgar isso vai ser a mesma turma que julgou o ágio. Mesma turma que ajudou ágio interno, ágio externo, que não estão aceitando os laudos. Sim. É a mesma turma do CARF. Eu não estou criticando, mas todo mundo precisa aprender. Não, isso é uma realidade que se impõe. Todo mundo precisa aprender. Então, quem vai depois, você vai para a justiça, quem vai julgar vai ser um juiz de primeira instância na Justiça Federal, que agora essa pessoa vai ter dois economistas. Vai ter economista do lado do fisco, vai ter economista do lado do contribuinte. E esse juiz, ele ou ela, vai ter que... Não são economistas. Eles vão ter que confiar neles. Sim. Então, o contencioso vai ser um contencioso muito mais difícil, vai ser um contencioso muito parecido com o contencioso que tem no resto do mundo. Que, para mim, hoje, no mundo inteiro, o maior contencioso tributário que tem no mundo é de transfer price. Nos outros países, seja a Alemanha, Estados 80%. Unidos... 80%. E 10% é customs. Sim. E o resto é o resto. O resto é o resto. Então, e no Brasil, eu posso criticar as regras anteriores, tem várias críticas, mas eu não posso dizer que tinha contencioso. Enquanto que a gente discute tudo no Brasil, tudo na área tributária, tudo que você pode imaginar, discute. Preço de transferência era o PRL 60, não se discutia nada. Então, pelo menos esse problema não tivemos que lidar. Agora, infelizmente, se não houver uma mudança de mentalidade por parte de nós contribuintes, por parte dos fiscos, por parte dos assessores também,
Porque os assessores, se não houver essa provavelmente nós vamos para o contencioso. Sim. E é um contencioso difícil. Uhum. É um contencioso complicado. Bem mais complicado do que nós estamos acostumados. Sim. E aí, não foi bem esse o objetivo. Uhum. Acho que se não foi o objetivo lá em 2017, quando, né, o Brasil, com Pascal Armand e outros vieram conversar com o Brasil, esse não era o objetivo. O objetivo não era acabar no contencioso. Uhum. Mas essa é a realidade. Por isso que eu fui um pouco... Não fui tão otimista. Sim. Eu acompanho o preço de transferência no Brasil desde 96. Uhum. Teve um curso em 96, 97 no antigo Maxud Plaza. Uhum. Maxud Plaza veio o pessoal do IBFD. Porque a regra saiu em 96, então o curso foi em 97. Uhum. Aí veio o pessoal do IBFD, era um professor, uma lenda do IBFD, o Hubert Hammekers, ele veio dar aula. E eu era menino naquela época. Eu tive aula. Quem eram os meus colegas de turma? Era a Luciana Rosa Nova Galhardo Pinheiro Neto Uhum. e o Marco Aurélio Greco. Sim. Essa era a turma. Imagina. Para ouvir do Hubert Hammekers sobre as regras de persistência do Brasil, a gente podia ter feito uma coisa diferente. Podíamos ter aprendido com aquilo Uhum. e não se aprendeu. Uhum. É. O tempo vai nos ensinar a lidar com isso. E vai também nos dizer se isso vai ser bom ou não. E talvez o dia que a gente chegar a essa conclusão, a gente já esteja mais perto de uma praia qualquer aí do que de um escritório. Mas enfim, é o que é. Não, eu acho que era inevitável. O Brasil conseguiu segurar esse movimento por 2 décadas, quase. Mais de 2 décadas. Então, tipo, faz parte. Eu acho que mudanças... elas têm que existir nesse mundo de hoje. E é uma oportunidade. É uma oportunidade de fazer as coisas de maneira diferente, para dar oportunidades para os jovens também. Mas me preocupa, porque se cair no contencioso... Porque é como se você tivesse uma Ferrari e você está andando numa estrada de terra. Uhum. Não vai dar muito certo. Uhum. Porque os sistemas, engrenagens do sistema... O judiciário não está acostumado a lidar com um contencioso econômico. Essa interpretação econômica do direito no Brasil não colou ainda, né? Uhum. Porque na essência preço de transferência é isso. Sim. Tanto é que nos Estados Unidos quem trabalha com isso é economista. Sim, né? são economistas, PhDs, e tanto do lado do FIS como do lado dos contribuintes, como os assessores. Sim. Então, e aqui vai ser igual. O modelo, o Brasil, se você olha as regras são maravilhosas. As regras realmente são bonitas. Tecnicamente, elas, né, você pega um pouco da regra chinesa, com a regra da Inglaterra, com as guidelines de 2022. É sofisticado, é ultra sofisticado. Uhum. É uma coisa bonito. Uhum. Só que, e na hora de aplicar? Sim. Do lado das empresas, as empresas vão entender. E tem outro lado que a gente conversou naquela oportunidade, para mim ficou cada vez mais claro, que o Brasil, você tem uma buy sell no Brasil, uma limited risk distributor, mas olha bem, porque talvez por conta de alguns planejamentos fiscais de impostos indiretos, você tem um warehouse, você tem uma outra estrutura onde você trouxe mais riscos para o Brasil. Uhum. Então, lá fora, eles sempre botaram na caixinha lá que você é um limited risk distributor. Uhum. Mas na prática, na hora que você vai fazer análise econômica, você não é. Você tem muito mais complexidade pela questão de impostos indiretos. E isso nunca passou pela cabeça da turma de ITP. Você é um license ou um contract. Exatamente. Você é um license contract, você tem centro de distribuição, você tem coisas que um LRD não tem. Uhum. Porque você criou lá em Goiás, você fez umas coisas que você tinha... E não existe comunicação entre o time de preço de transferência lá fora. Depois eles vão descobrir, peraí, isso aqui não é um limited risk distributor, é muito mais. Uhum. E aí fica mais complicado explicar para lá, explicar para os Estados Unidos, para a Suíça, para onde quer que seja. Olha, aquilo que você estava pensando não é mais assim. Sim. E depois você não sabe como é que o Brasil vai aplicar. Ainda porque não tem a regulamentação. Não tem. Certeza. Meu caro, tem uma pergunta que eu faço aqui, que é uma pergunta que vai um pouco pro lado pessoal. Geralmente eu pergunto quem é, né, o Lionel que não está no LinkedIn. Minha pergunta é
gera curiosidade. Eu cito você aqui, agora a gente está aqui conversando. Quem é o Lionel no final de semana? O que o Lionel faz à noite? Onde é que ele passa férias? Fala um pouco disso. Bem, quem me conhece na minha carreira sabe do meu lado do trabalho. E Sim. eu confesso que eu tenho me focado muito no trabalho. Eu diria que os primeiros 20 e poucos anos da minha carreira eu fui trabalho. E isso era a prioridade e as outras coisas passaram um pouco à margem disso. Isso teve teve vantagens e desvantagens. Hoje eu diria que eu estou mais feliz, mais realizado, porque eu posso dedicar mais tempo à família. Né? Eu tenho uma esposa, a Paula. Eu tenho um enteado, 19 anos, que mora com a gente nos Estados Unidos. Eu tenho uma filha de 24 anos que mora fora. E eu tenho os 2 cachorros. Então, quem me conhece, puxa, você está totalmente domesticado. Né? Porque no final do dia, antes eu vivia de avião em avião, né? Viajando para cima e para baixo. E hoje, minhas férias, eu gosto que os americanos chamam de staycation. Porque eu continuo viajando bastante. Então, se eu puder ficar em casa, curtir os cachorros, sair para tomar café, almoçar com minha esposa, né? Jogar videogame com meu enteado, alguma coisa, para mim aquilo é férias. Eu não preciso mais do que isso, porque realmente eu já viajei muito. E para mim pegar um avião e ir para um aeroporto de férias, não sei como se você tem a mesma. Você também já viaja muito? Viajo, mas eu alguns anos já, né, eu tenho tido o hábito de usar realmente. Eu não tenho férias acumuladas. Eu tenho 2 princípios. Eu não acumulo férias e eu não vendo férias. Então eu tiro 10 dias no inverno e eu tiro 20 dias no verão. Eu abro uma exceção que no verão eu poderia tirar 15, mais 5 em algum outro momento. Mas eu tiro. E isso me faz um bem danado. Sabe? Então, é a maneira que eu faço a minha gestão de férias lá. O meu time vai confirmar, eu não faço uma boa gestão de férias, eu sou aquele que faça o que eu não faz o que eu faço porque está errado, porque nos Estados Unidos, se você não é obrigado a tirar férias. Se você não tira, você perde, é simples. Sim. É uma regra, tipo, não tem nada acumulado, você não tirou, dançou. Né? E eu tirei agora, mais uns 1 mês e pouco eu fui para Porto Alegre com a esposa, e de fato eu desliguei, mas fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu sei que está errado, mas fora do trabalho eu gosto muito de ler, eu estou apaixonado agora por essas novas tecnologias, esses LLMs da vida. Eu sempre pensei que LLM era um mestrado em direito, né? Agora ele está aprendendo com LLM, não é mesmo, mas muitas vezes falam, não, é um Large Language Model. Então eu gosto de ler, muita ficção, porque como a gente lê é muito pesado, seja livro técnico, mesmo livro de autoajuda ou de gerencial, mesmo se ele é pesado, que ele te faz refletir, eu gosto de ler muita ficção. Mas tu vem para os brasileiros, tu vai para o Mark Twain, tu vai para os russos, o que tu lê de ficção? Não, eu leio muita ficção científica. Ficção. Na verdade, o que eu leio é trash. Ficção científica. É trash. Tá, então, seria tipo... E eu leio muito, eu leio um ou 2 livros por semana. Entendi. Eu tenho um hábito desde os 10, 11 anos de idade. Não consigo dormir se eu não ler. Eu também não. Não consigo. É uma coisa que não consigo. E não é ler por 3 minutos, é ler por meia hora. E aí eu leio, gosto de ficção, eu gosto muito de esportes, eu gosto de assistir esportes, eu gosto de esportes americanos, porque eu estudei no colégio americano, então eu gosto de basquete é um esporte que eu gosto muito, gosto de assistir, eu gosto do March Madness, que acontece em março, que é o torneio das universidades, eu gosto de ver, eu sou torcedor do Miami Heat, se eu puder assistir um jogo em Miami, eu gosto de assistir o Miami Heat, eu também gosto de futebol americano, como eu tenho dois mestrados na Universidade de Miami, eu curto o time de Miami. Nos Estados Unidos é muito... O esporte aqui, a gente torce para futebol A, B ou C, e essa paixão que as pessoas têm pelos clubes de futebol aqui nos Estados Unidos é pelo seu time universitário. Os times profissionais não é tanto assim. Então eu gosto disso. Esse ano eu vou num jogo, eu vou ver um jogo que vai ser bem legal, e é uma atividade que dá o dia inteiro. Não é só... Começa às 10 da manhã e vai até às 4 da tarde. Eu gosto disso. E eu gosto de assistir TV,
E o Corinthians, tu abandonou? Não abandonei de maneira nenhuma. É que é difícil, porque não tem muito corintiano em minha volta. Então, sim. lá onde eu moro é muito mineiro, né? Muito cruzeirense, que os Estados Unidos está recheado de mineiros, né? Tem muito mais mineiro que qualquer outro estado brasileiro. Então, tem muito flamenguista, muito... Corintiano não tem muito. Até eu não encontrei a minha tribo ainda. Entendi. Não encontrei ainda a minha tribo. Então, eu fico mais nos esportes americanos, porque o Corinthians, infelizmente, nos Estados Unidos não é tão grande assim. Ele é grande aqui. Entendi. Meu cara, a gente costuma encerrar os episódios. Eu ficaria conversando aqui um tempão contigo, com toda certeza. Mas eu sou agraciado com essa oportunidade de vir e mexe e a gente poder conversar e trocar ideias. Eu queria te perguntar se tu tens uma espécie de curadoria cultural, um livro que você quer indicar, um filme, um podcast ou eventualmente uma série que você acha que vai ajudar a audiência a, de alguma maneira, se desenvolver. Tá, então eu fiz minha lição de casa aqui. Então, em termos de livros, eu já tinha falado do The Culture Map, de Aaron Mayer, que eu acho que vale a pena, é uma leitura obrigatória, é uma leitura que me ajudou muito. Acho que não é um livro novo, e desde então não tem muitos livros sobre isso. Acho incrível que essa questão cultural, de culturas diferentes dentro do ambiente de trabalho, pouca gente tem se dedicado a falar sobre isso. E é muito impactante. Você, sei lá, você tem gente na tua empresa, sei lá, minha parte é Haiti, parte é no Rio Grande do Sul, mas parte na Índia. E aí dá um conflito entre Índia. Sim. Todos falam inglês e todos falam bem, mas tem conflitos culturais e isso acaba impactando o negócio. Imagina explicar ICMS para um indiano. Sim. Deve ser um desafio, IPI. Depois você me conta como é que você faz isso, porque os meus são gaúchos, então eles entendem, né? Então, esse livro da Aaron Mayer, super importante. Tem um outro livro tem um livro antigo, que é Getting to Yes, que é de Harvard dos anos 2000, que era tipo aquele win-win, a gente fala win-win hoje, vem do Getting to Yes. Mas eu entendo que é uma filosofia um pouco atrasada. E tem um outro professor de Wharton que chama Stuart Diamond, que chama Getting More. E ele negociou, por exemplo, você lembra lá atrás que em Hollywood teve a greve dos screenwriters? Lembro. Foi ele que negociou a volta deles ao trabalho. Então ele é um especialista nessas negociações meio difíceis, né? Meio difíceis. Aí ele escreveu esse livro Getting More, que ele te ajuda a negociar de uma maneira bem diferente de simplesmente uma coisa simplista, tipo, os dois têm que ganhar. Tipo, eu achei uma coisa mais moderna, que é o Getting More. Tem um outro livro que eu gosto bastante, que chama The Exceptional Presenter, que é como apresentar, né? Essa habilidade de oratória, de falar. E The Exceptional Presenter, o autor chama Timothy Kogan. Ele fala, é um livro pequeno, um livro curto, rápido, e ele é um livro que ajuda a gente a pensar em como apresentar. Inclusive a gente vai ter um módulo de Executive Presentation dentro desses cursos, e esse vai ser o livro. A base vai ser esse livro, porque eu vejo que hoje é cada vez mais importante, especialmente para o gestor tributário, saber o storytelling. A gente chama de storytelling. Na minha época, em sua época, era simplesmente explicar as coisas. Hoje tem um nome bonito de storytelling. Sim. Né? E a gente apresentar, explicar. É verdade, é verdade. Tipo, é a mesma coisa. Não diga que é diferente, que é igual. Sim. Fica bonito. Em inglês as coisas ficam mais bonitas, né? Sim. Então esse livro é bem legal, que ele tem dicas bem interessantes para como apresentar, e você não precisa fazer um curso de oratória de meses e meses para isso. E finalmente um livro que eu gosto, que para mim mudou a minha maneira de pensar sobre AI, chama The AI Driven Leader, de Geoff Woods. É um jovem que mora em Austin, coincidentemente, que eu vou muito a Austin, e ele, eu diria que a tese dele é que o AI é como se fosse um parceiro estratégico, um parceiro de pensamento estratégico, onde você vai aprender a fazer os prompts. Fazer os prompts para poder usar o AI a seu favor. Então a pergunta não é o que AI vai fazer por mim. A pergunta é mais, como é que eu posso fazer AI para eu fazer as coisas melhores? Isso reforça a tese que a gente debate já há bastante tempo, que a gente tem que se tornar cada vez mais bons perguntadores, né? Exatamente. E eu aí volto ao ponto do humano, do senso crítico. Profissionais de nós
como nós que temos mais experiência, a gente sabe perguntar. Uhum. Então, as nossas respostas de AI são Sim. muito melhores. Porque você perguntar assim, me crie um bolo. A gente vai te dar um bolo, mas você e eu sabemos que aquele bolo pode ir um pouco de canela, um pouco disso, daquilo. A gente pode fazer um bolo melhor do que esse bolo. Não é simplesmente um bolo. Então, nós temos experiências. Se nós fôssemos cozinheiros, né? Sim. Em termos de filmes para assistir ou séries, eu tenho um deles que chama Babylon 5, que é final dos anos 90. Não sei se você lembra do Babylon 5. Não. Mas Babylon 5 é uma série, acho que agora está no Hulu, ou está não sei se está no Netflix, mas é um futuro onde você tem o bem contra o mal, mas são vários tipos de alienígenas que eles vivem numa estação espacial. É tipo, para quem gosta de Star Trek, você tem o Deep Space Nine, mas isso aqui é bem melhor que o Deep Space Nine. Na verdade, era uma ópera, um space opera no futuro, e tem as diversas raças, os embaixadores. Eu acho legal porque mostra a diferença dos países, que são países, mas nesse seriado são mais alienígenas. E como eles todos falam inglês, coincidentemente, como é que todos os alienígenas podem falar inglês? Mas tudo bem, é um seriado. E aí, como eles acabam interagindo, eu achei muito, muito legal isso, em termos de seriado. Minority Report, já olhando com essa visão de como é que vai ser o Tex, né? Botando o Tex. Você pediu podcasts. Eu sou fã do seu podcast. Obrigado. Eu não posso, para mim, o seu e o podcast do Stevie Fronix, que tem aquele The Tax Leader Unplugged. Que honra. Para mim, são, tipo, quem está na área tributária, diz que chegou no número 100. Tem tanto conteúdo, acho que as pessoas não precisam ir para a faculdade, basta assistir todos os podcasts. Pô, que honra. Que a pessoa vai ter o mapa da mina de como ser um gestor tributário, como ser bem sucedido, todas as pessoas que você entrevistou, todas as aulas e tudo que você compartilhou. Eu acho que não existe, eu não consigo ver outra. Nos Estados Unidos não existe um podcast assim que eu conheça. Então, para mim, eu recomendo esses, porque o tempo é escasso. Posso ver podcast sobre música clássica, sobre isso, mas eu recomendaria o seu podcast. Obrigado, meu caro. Que honra. Esse corte eu vou mandar pro meu pai, pra minha mãe. Realmente é como se fosse um boletim com notas boas, que eu sempre tive orgulho de levar, mas nem sempre eu levei. Mas esse corte aí, realmente, fico muito feliz, muito lisonjeado vindo de você. Para mim é sempre uma grande alegria e uma grande responsabilidade. Meu caro, sem palavras para agradecer a tua generosidade de vir aqui, a gente poder bater esse papo. Fiquei muito feliz. A gente está marcando há horas e nunca bati as datas. Que bom que agora deu certo. E, poxa, é um episódio realmente de luxo para inspirar aqui muitas e muitas gerações. Obrigado mesmo. Então, obrigado a você. É uma honra. Já estava na hora, né? Já tinha passado da hora. É um prazer. Espero poder contribuir para ti agora e contribuir no futuro também. A gente tem uma amizade que há muitos anos, né? Sim. A gente quase trabalhou junto também. Isso. Trabalhou como consultor, mas quase trabalhamos juntos. Verdade. E eu quero ajudar, não só você, mas as outras pessoas nessa área de gestão tributária. Eu acho que a gente tem muito que aprender, mas também compartilhar um pouquinho da experiência. Com toda certeza. Muito bom. Você acabou de desfrutar o episódio número 100 de Manicômio Tributário. Esse projeto começou em janeiro de 23, de uma maneira simples, despretensiosa, altruísta, convidando amigos de Porto Alegre. O Rafael foi um dos primeiros, o Ivan foi segundo, terceiro ali, depois amigos de Curitiba. A gente vem para São Paulo, passa bastante tempo vindo para São Paulo. Ano passado eu tive a oportunidade de estar em Porto Alegre, onde gravei também com 8, 10 queridos amigos de lá, e a gente agora pretende ir para outras cidades também, talvez em 26, a gente passar um sábado no Rio, passar um sábado em Belo Horizonte, convidando amigos com quem a gente está sempre aprendendo. Para mim foi uma honra estar aqui com o Leonel, sempre aprendo muito com ele. E você sabe, você me encontra nas redes sociais como Augusto Flores Oficial, tem meu site augustoflores.com.br.
sugestões, críticas. Você pode também mandar sugestões de convidados. Manda lá para o 41 995 69 38 41. Os meus livros, ou os livros com os quais eu contribuí, esse livro, inclusive, sobre a coordenação do Lionel, que é um livro que eu tenho orgulho de ter escrito um texto aqui com outros queridos amigos. Eles estão nas principais plataformas aí de comercialização de livros. E isso aqui só acontece porque existem pessoas que acreditaram nesse projeto, como o caso da Ávula Registro de Marcas. Eu registrei todas as minhas marcas com a Ávula. Manda um e-mail lá, marcas@avula.com.br. E a Bravo está comigo desde então, me ajudando aqui nessa missão. E você pode escrever um e-mail para manicomiotributário@bravocorp.com.br ou clicar nessa QR Code que está por aqui ou por aqui e falar com eles. Eles estão prestando um serviço muito generoso, muito interessante, muito bacana sobre reforma tributária, um assessment. Eu acho que eles podem, para dizer o mínimo, trazer provocações muito interessantes para vocês. Era isso. Muito obrigado.